começar falando aqui sobre o futebol do Nordeste rapidamente, né? Iniciar falando sobre o Esquadrão, iniciar falando sobre o Bahia, que tá treinando, né? O Everton Ribeiro tá 100%, Alexandre também tá 100%. O Everton Ribeiro, Clóvis, que já tá em viés de ser anunciado a renovação de contrato dele pelos próximos 2 anos aí com o Bahia. Faz bem o Bahia. O Everton Ribeiro, ele no Flamengo ele não tava fazendo tanto a diferença por vários aspectos físicos, né? Porque a torcida do... Enfim, porque ele acabou caindo... Eu não sei se ele caiu num comodismo ou não, mas ele nunca deixou de ser um jogador comprometido, um jogador que faz a diferença. E lá no Bahia ele tem feito a diferença. Eu acho que essa renovação do Everton Ribeiro condiz com o que ele vem apresentando e o que ele representa hoje pro Bahia, né, Clóvis? O Flamengo tinha 2 jogadores importantíssimos naquela época, né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta, 2 camisa 10 sul-americanos. O Everton Ribeiro, de repente, até com a notícia dessa doença chata, que nem gosto de falar, que ele teve, podia também estar atrapalhando o desempenho dele no Flamengo. Mas o Everton Ribeiro, junto com o Arrascaeta, são os camisa 10 autênticos do futebol brasileiro. O Bahia faz correto em renovar, o Bahia traçou que ele seja o embaixador, e o Bahia deixa um nome muito potente, mas, volto a repetir, o Bahia tem que acertar urgentemente esse elenco, requalificar o elenco para 2026, se Deus quiser, já com vaga de Libertadores. Acho difícil, porque o Mirassol praticamente alavancou essa vaga, mas... Não, mas vai virar G5, pô. Vai virar G5, tem que estar entre os 5 ali, porque Palmeiras e Flamengo vão jogar a final, vai abrir mais uma vaga ali na fase de grupo, né? E também tem o Atlético Mineiro, que se ganhar também, abre mais uma vaga. E o próprio Cruzeiro, ganhando a Copa do Brasil, abre outra vaga. É importantíssimo o Bahia estar atento, entrar em fase de grupo, que é muito importante. O Everton Ribeiro, para mim, ele com a Arrascaeta são os melhores camisa 10 do futebol brasileiro. Cara, e o Bahia era pra estar nessa semifinal de Copa do Brasil aí, né? Deu muito mole contra o Fluminense no Maracanã. Né? Deu muito mole mesmo. Ô Márcio, o Everton Ribeiro aí no Flamengo, ele fez a diferença, ele foi um jogador histórico. Ele, assim, mas também seremos honestos, ele não estava mais entregando no Flamengo o que ele entregava antes, quando ele saiu. Eu acho que a não permanência dele no Flamengo se deu mais, na minha humilde opinião, pelo um fim de ciclo natural, né? Um fim de ciclo por natural. O jogador já não consegue entregar, já não tem mais aquele ânimo de estar no dia a dia, de jogando, que precisa de um algo novo. Esse algo novo que o Gabriel ainda não encontrou lá no Cruzeiro, essa é a verdade, né? Mas o Everton Ribeiro, não é que ele deixou de jogar bola, não é que ele era um jogador prestes a se aposentar, como muitas pessoas taxaram ele. Na minha opinião, a ida dele aí pro Bahia foi justamente porque era um fim de ciclo natural que vai acontecer, tá prestes a acontecer com o Bruno Henrique, mais pra frente vai acontecer também com o próprio Arrascaeta, do que efetivamente ele ter deixado de ser um grande jogador. Ele tem mostrado isso jogando lá pelo Bahia, né, Márcio? Eu acho que essa saída do Everton Ribeiro do Flamengo fala mais do Bahia do que do Everton Ribeiro e do Flamengo. O projeto que foi apresentado para o Everton Ribeiro, para a saída dele do Flamengo, é o que está se concretizando agora. É de que ele ia ter uma sequência de contratos no Bahia e, ao final, ele ia ser embaixador da marca no Brasil. Sem dúvida nenhuma, com a qualidade que o Everton Ribeiro empresta em qualquer time, na partida que ele voltou da cirurgia, que ele estava pronto, ele jogou 10 minutos e acabou com a partida, ele resolveu a partida. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, ele ainda é um grande ídolo do Flamengo, tanto é que todas as vezes que ele vai ao Maracanã, ele, o filho dele, que também é outro ídolo, né? Então, a família também. Então, é o que eu digo, fala mais do Bahia, que hoje o Bahia é um time com mentalidade europeia jogando aqui, tanto é que se fosse qualquer outro time que não tivesse esses aportes estrangeiros, o Rogério Ceni já tinha rodado há muito tempo. Verdade. Então, o racional do Bahia, foi mais esse racional do Bahia que fez com que o Everton Ribeiro saísse do Flamengo. Mas é fato que ele já vinha numa descendente, e talvez esse novo desafio de jogar por um clube do Nordeste e ser ídolo no novo clube de massa do Nordeste deve ter mexido muito com ele. E sem contar, Jonas, Flamengo... Fala, Clóvis. E no próprio Flamengo e Bahia, quando o Bahia jogou com o time D, praticamente, o Everton Ribeiro foi o nome do jogo. O Everton Ribeiro acabou com o Flamengo. O Everton Ribeiro jogou muita bola, trouxe esse time na unha e o Rogério Ceni conseguiu sua primeira vitória. E o Bahia, depois de um bom tempo, sem ganhar. O Everton Ribeiro é tão quanto o Arrascaeta é importante no Bahia quanto no Flamengo. Eu falei até no último programa aqui, Márcio, que o Everton Ribeiro está pro Bahia, ou que o Diego Ribas esteve pro Flamengo quando ele veio lá atrás, quando ninguém acreditava, né?
Então, assim, ele foi o precursor. Eu vi essa sua comparação, você foi extremamente feliz. É a mais pura verdade. Ele abriu as portas, né? Agora, é interessante a gente estar com o Márcio aqui, que é um cara especialista em futebol, mas especificamente em Flamengo, né? E como é que tu vê esse crescimento do Bahia, Márcio, ao longo dos últimos anos, essa chegada do Grupo City? Porque existe, e eu e Cláudio a gente batia aqui nessa tecla constantemente, esse, entre aspas, eu não gosto de vitimismo, sabe? Mas esse preconceito de que o Corinthians perdeu pro Bahia, não foi o Bahia que venceu o Corinthians, sabe? Quando eu ia enfrentar o próprio Bahia, o próprio Fortaleza, eram jogos que já se contavam 3 pontos. E hoje a gente vê não só o Bahia, mas também o Mirassol, que o Mirassol é pra mim surpreendente. Surpreendente, depois eu vou te perguntar o que você acha que fez esse Mirassol ele tá no alto da tabela, como é que ele tá? É a falta de pressão? É a falta de jogos? Tem muita gente que coloca isso, né? O Mirassol ele só jogou o Campeonato Brasileiro, então em muitas rodadas ele jogou apenas um jogo durante a semana, sabe? Mas qual é a sua visão, de fora pra dentro, que você olha esse novo projeto do Bahia, um projeto que foi apresentado pelo Ferran Soriano, vai ter um CT espetacular, né? Esse alto investimento responsável que está sendo feito, não um investimento irresponsável que é feito pelo John Textor, fazendo das tripas coração. Inclusive foi uma discussão que eu tive hoje lá no trabalho com um amigo lá botafoguense, que eu falei, cara, mas vocês venderam a alma pro Textor, né? O Textor fez um monte de malabarismo para trazer um jogador para cá, para mandar pro Lyon e traz para cá, passa meio ano aqui, volta ali pro Lyon, aparece um jogador aqui, manda pro Lyon, depois o cara volta para cá. E o cara falou, ele pode ser antiético, mas não é imoral. Isso deu pra gente 2 Libertadores, né? E agora eles estão catando a latinha agora, porque nitidamente aquilo que o Textor tava fazendo em algum momento é da merda, né? Agora não. Todo mundo achou que o Grupo City ia chegar e o Bahia vai ser um clube satélite, né? O Grupo City veio aqui para poder pegar os jogadores que estão sendo de alguma forma revelados e já levar lá para fora, né? E não é isso que a gente tá vendo ao longo desses anos, né? Que o Grupo City chegou. Querendo ou não, a gente cobra que o Bahia possa estar mais no alto da tabela, brigando por títulos, né? A gente quer isso, o torcedor quer isso, mas eles têm um parâmetro, eles têm um planejamento, e esse planejamento está sendo seguido. E é por isso que eu falo, Márcio Clóvis, aqui no canal várias vezes, o Rogério Ceni só não foi demitido por alguns aspectos, né? E um desses aspectos é que ele, querendo ou não, ele está cumprindo o que foi planejado. Porque o que o Grupo City deu pro Rogério Ceni uma lista, falou assim, vamos lá, a primeira coisa, não brigar pra cair. Você não pode passar sustos na temporada. Não passa sustos. A outra... Aí ele ticou isso aqui já. A outra lista, quero que você recoloque o Bahia em uma competição sul-americana. Já botou, já na Libertadores e na Sul-Americana. Então, assim, ele já cumpriu essa etapa. Sabe? Quero que você brigue ali entre os 10 primeiros. Tá ali em sexto, G4, G5 o tempo inteiro. Então, o Grupo City... ele tá olhando o trabalho e falando assim, tudo que eu pedi pro Rogério Ceni como metas, ele tá atingindo, né? Agora, o torcedor, ele quer sempre mais. E quando se vê um Mirassol, já entrando nessa questão do Mirassol, e quando a gente vê um Mirassol no alto da tabela, coloca uma pressãozinha no Bahia. Porque assim, o Mirassol, né? Tem um treinador que ganha 5 vezes menos que o Rogério Ceni, tá colocando o Mirassol, que não, é um time sem expressão, né? Com todo respeito ao Mirassol, mas é um time sem expressão no cenário nacional, dentro de um G4, jogando um futebol consistente, como é que tá jogando, e como é que você vê isso, Marcelo? Jonas e Vieira, não dá para ser negacionista em relação ao desempenho dos clubes, desligar ele do desempenho financeiro dos clubes. O que acontece é o seguinte, por que hoje em dia praticamente Flamengo e Palmeiras rivalizam no futebol sul-americano? Porque são os 2 clubes que têm saúde financeira até para dar tranquilidade para o elenco, para ter infraestrutura para treinamento, infraestrutura de logística, e isso é o que está acontecendo com o Bahia. Em tempos de fair play financeiro, que a CBF apresentou agora há pouco tempo, sem dúvida nenhuma, isso vai se acentuar cada vez mais. Porque essas... Márcio, e a galera acha que o fair play financeiro vai chegar para travar Bahia, travar Flamengo e travar Palmeiras. Não vai não, a diferença vai ser ainda maior. É o contrário. Exatamente. Porque o pessoal confunde fair play financeiro com limite de investimento em elenco. Não tem nada a ver com isso. O limite é definido por quanto cada clube arrecada. Parece que a CBF, inclusive, definiu em 70% do que o clube arrecada. Então, o Bahia...
a representatividade do Bahia, e isso aconteceu também com Fortaleza, aqui no Ceará, tá? O Fortaleza foi um time que se equilibrou financeiramente, e nós que jogamos alguma coisa de futebol, a gente sabe. O profissional tendo tranquilidade, tendo estrutura para treinar, tendo estrutura para se recuperar, tendo estrutura logística para não sofrer tanto com esses movimentos, em especial os times do Nordeste, que tem que viajar muito, entendeu? Então, isso, de fato, não tem como negar que isso influencia no desempenho. Agora, é aquilo que você falou. O raciocínio do Grupo City com o Bahia, ele é bem definido, entendeu? O Grupo City não chegou aqui no Bahia para dizer que o Bahia tem que ser tricampeão brasileiro em 5 anos, tem que ser bicampeão da Liga. Não é isso. Não é isso. Até porque o projeto que foi apresentado deve ter mostrado a realidade do futebol brasileiro. Perfeito, perfeito. Eu concordo com você. Clóvis, Thiago, cara, tem um jogador do Bahia que tem chamado muita atenção, né? A gente fala bastante aqui do Bahia, tem 3 jogadores, o Jampa, o Del e o Juan Pablo, que estão na Copa do Mundo, aí estão no Mundial Sub-17, estão levando essa seleção nas costas, essa é a pura verdade. Mas tem um garoto que surgiu na base do Bahia também, que é o Thiago, que tem feito a diferença, né? E muitos torcedores até falam que o Thiago deveria tomar a titularidade, já deveria ser titular no lugar do William José e tudo mais. E o Bahia já está até tentando aí, já está até conversando na tentativa de uma renovação aí de contrato para que possa aumentar ainda mais a multa do Thiago, porque tem alguns clubes interessados em tirar o jogador do Bahia na próxima temporada. Já acha que o Thiago, Clóvis, já tem condições de ser titular nas próximas temporadas com a camisa do Bahia? Acha que ele deveria tomar essa vaga já do William José, Clóvis? Bem, primeiro, a equipe do Bahia tem que estar estruturada, porque não adianta colocar um garoto da base numa equipe desestruturada e não dá certo. Eu acho que o William José vem para somar muito com o Bahia, mas eu vejo muito o Haaland, a brincadeira do Haaland do Nordeste. Esse garoto, para mim, vai ser o centroavante do Bahia, vai ser o titular do Bahia, porque ele tem um futebol muito forte, aquele futebol que vai para dentro do zagueiro, aquele futebol que o zagueiro se incomoda. O zagueiro olha, pô, vem esse cara para cá, pelo amor de Deus. É tipo o Ronaldinho. Não estou comparando o Ronaldinho, galera. Calma, galera do Bahia. É tipo o Ronaldinho com os outros zagueiros, que o zagueiro não queria ver ele perto. Mas tem que ter calma, tem que ver também se o Rogério Ceni quer isso. O problema todo do Bahia chama-se Rogério Ceni. Ele quer usar o outro da base. Tem 3 no Sub-17 lá, arrebentando, todo mundo olhando, todo mundo já querendo já pegar os garotos, mas o Grupo City já falou, ó, ninguém mete a mão nos garotos que eles vão subir com o Bahia. Mas tem que avisar o Rogério Ceni sobre o Thiago também. O Bahia, volta a dizer, o Bahia levou o cara que era responsável pela fábrica de Xerém, o Marcelo Teixeira, se eu não me engano, levou para a Bahia, tirou do Fluminense. O Fluminense hoje em dia não está revelando tanto jogador bom depois que ele saiu, e está todo mundo vendo. Se eu sou pai hoje, para onde você vai? Bahia. Bahia é o lugar que, para mim, é o que vai levar mais a sério os jogadores. Ainda não teve os títulos na base da CBF, mas ano que vem já vai começar a morder título já.